Olá, alunos! Esse módulo é referente a derivadas e nesta quarta etapa, aula 2, vamos estudar os pontos extremos. Esses extremos da função podem ser extremos de máximos locais ou mínimos locais, como vimos na aula anterior. Mas, nas diferentes aplicações do cálculo, é fundamental que saibamos se os extremos da função são máximos ou mínimos locais. Para isso, nós vamos estudar dois testes para máximos e mínimos locais: o teste da derivada primeira e o teste da derivada segunda. Sabemos que uma função pode ser crescente, decrescente ou constante para todo domínio, como pode ser também crescente, decrescente ou constante para diferentes intervalos desse domínio. Assim, nós temos o seguinte teorema: seja f uma função contínua no intervalo AB fechado e diferenciável no intervalo AB aberto. Nós temos: se a derivada primeira da função é maior do que zero para todo x no intervalo AB, então a função é crescente nesse intervalo fechado AB. Se a função, a derivada primeira da função é menor do que zero para todo x no intervalo aberto AB, então a função é decrescente nesse intervalo fechado AB. O teste que utiliza análise de crescimento e decrescimento da função é chamado de teste da primeira derivada. Isso porque a derivada primeira num ponto, cuja abscissa é conhecida, dá a taxa de variação da função no ponto. Ou seja, se a derivada é negativa no ponto de abscissa conhecida, então naquele ponto a função é decrescente. Se a derivada é positiva no ponto de abscissa conhecida, então a função é crescente naquele ponto. Por exemplo, considere a função x² menos x menos 3. Determinar os intervalos no qual a função é crescente ou decrescente. Usando o teorema, nós vamos encontrar pela derivada primeira e analisar o sinal desta função. Assim, nós encontramos que a derivada desta função x² menos x menos 3 é dada por 2x menos 1. Analisando o sinal, nós vamos ter, então, para 2x menos 1 maior do que zero, ou seja, a derivada primeira sendo maior do que zero, nós temos, então, o x, a abscissa conhecida como sendo x maior do que meio. Então, como a derivada primeira é positiva, ou seja, ela é maior do que zero, pelo teorema, esta função é crescente. Analisando o sinal da função da derivada primeira, sendo menor do que zero, nós vamos encontrar x menor do que meio. Então, como a derivada primeira é negativa, ou seja, é menor do que zero, pelo teorema nós temos que a função é decrescente. Graficamente, nós podemos observar que, para valores maiores do que meio, nós temos, então, para x maior que meio, a função é crescente. Para valores menores do que meio, então, a função é decrescente. Critérios para determinar os extremos de uma função. Seja f uma função contínua num intervalo fechado AB, que possui derivada em todo o ponto do intervalo AB, exceto possivelmente num ponto C. Então, nós temos: se a derivada primeira é maior do que zero para todo x menor do que c, e a derivada primeira é menor do que zero para todo x maior do que c, então f tem um máximo relativo em c. Se a derivada primeira é negativa para todo x menor do que c, e se a derivada primeira é maior do que zero para todo x maior do que c, então f tem um mínimo relativo em c. Então, aqui nós temos alguns gráficos em que nos mostram. O primeiro gráfico nos mostra, então, o ponto de máximo, em que, analisando os sinais da função em determinado intervalo AB, aqui a gente observa a função como sendo crescente e aqui ela é decrescente.
e aqui nós temos a derivada primeira igual a zero. Da mesma forma, temos um outro gráfico em que nós temos aqui um ponto de mínimo, temos aqui a função como sendo decrescente e aqui a função como sendo crescente. E aqui também a derivada primeira é igual a zero. Neste outro gráfico, nós temos então este ponto aqui em que não existe a derivada da função. O que nós podemos verificar é que a derivada primeira, que ela é crescente, é maior do que zero, e aqui ela é decrescente. Porém, não tem-se a derivada nesse ponto C. Então, aqui nós temos um exemplo. Considere a seguinte função, f de x igual a x ao cubo menos 12x mais 6. Devemos encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento e máximos e mínimos relativos da função. Então, nós vamos verificar inicialmente os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Como que nós vamos fazer isso? É necessário, então, encontrar a derivada desta função. Então, encontrando a derivada primeira, nós temos como derivada desta função 3x² menos 12 para todo x. Fazendo a derivada primeira igual a zero, nós temos, então, 3x² menos 12 é igual a zero, 3x² é igual a 12, x² é igual a 12 dividido por 3, x² é igual a 4, então x é igual a mais ou menos 2. Portanto, os pontos críticos da função f são x igual a menos 2 e x igual a mais 2. Então, esses são os pontos críticos da função. Vamos analisar o sinal da derivada. Então, como nós vimos que a derivada primeira, nós temos uma equação do segundo grau, vamos analisar esse sinal, percebemos que a concavidade voltada para cima, os pontos em análise são o menos 2 e o 2. Então, nós temos, para x menor do que menos 2, temos que a derivada ela vai ser positiva, como está mostrando o sinal da função aqui, Maior do que 2 é positivo, entre menos 2 e 2 é negativo, e menor do que menos 2 é positivo. Então, olhando para esse sinal, a gente pode concluir, então, que a derivada primeira, quando x é menor do que menos 2, ela é positiva, igual ao sinal aqui. Assim, pelo teorema, temos que f é crescente no intervalo de menos infinito até menos 2. Para o intervalo x maior do que menos 2 e menor do que 2, nós temos que a derivada é negativa, porque este sinal aqui é de negativo. Então, podemos concluir que a f é decrescente no intervalo de menos 2 até 2. E para x maior do que 2, nós também temos que a derivada primeira ela é positiva, então a função é crescente no intervalo de 2 a mais infinito. Mas, como vimos, são pontos críticos, são pontos ou de máximo ou de mínimo, e é isso que nós vamos verificar aqui. Pelo critério da derivada primeira, concluímos que f tem um máximo relativo em menos 2, pois a derivada primeira é maior do que zero, ou seja, ela é positiva, e x é menor do que menos 2. Então, temos que, como ela é maior que zero, ela é positiva e x é menor do que menos 2, temos um ponto de máximo, e f tem um mínimo relativo em 2, pois a derivada também é positiva, a derivada primeira é positiva, e x é maior do que 2. Assim, graficamente, o gráfico dessa função, que está representado aqui, nós conseguimos visualizar de fato que em menos 2 nós temos um máximo relativo e em 2 nós temos um mínimo relativo. E como foi dito, nós temos então aqui uma função que ela é uma função crescente, de infinito até menos 2, ela vai ser uma função decrescente no intervalo de menos 2 até 2 e vai ser uma função crescente no intervalo de 2 a mais infinito. Concavidade e ponto de inflexão. Então, aqui nós temos uma outra situação para estar analisando, que é a concavidade e o ponto de inflexão. Observe esse gráfico A. Dado um ponto qualquer C entre os intervalos AB,
Em pontos muito próximos de C, o gráfico de F está acima da tangente. A curva no ponto P, C e F de C. Dizemos que a curva tem concavidade voltada para cima, no intervalo AB. Como a derivada primeira é a inclinação da reta tangente à curva, observa-se no gráfico B, este outro gráfico, que podemos descrever esta mesma situação afirmando que no intervalo AB, a derivada primeira ela vai ser crescente. Geometricamente, isso significa que a reta tangente gira no sentido anti-horário, à medida que avançamos sobre a curva da esquerda para a direita. Então, observem aqui essas flechinhas que a inclinação da reta tangente ela vai se dar no sentido anti-horário e ela tem uma inclinação positiva. Então, essa derivada primeira, ela pode ser descrita como crescente. Para este outro gráfico, note que ele descreve a função que tem a concavidade voltada para baixo, no intervalo AB. No gráfico B, nós observamos que a tangente gira no sentido horário, quando deslocamos a curva da esquerda para a direita. Então, aqui essas flechinhas vão nos mostrar que a inclinação da reta tangente vai se dar no sentido horário. Assim, nós podemos afirmar que a derivada primeira ela vai ser decrescente nesse intervalo AB. Assim, nós temos a seguinte definição. Uma função f é dita côncava para cima no intervalo AB se a derivada primeira é crescente nesse intervalo. E uma função é dita côncava para baixo no intervalo AB se a derivada primeira é decrescente nesse intervalo. Foi o que nós vimos anteriormente com a representação daqueles gráficos. Temos uma proposição que diz o seguinte: seja f uma função contínua no intervalo AB, é derivável até segunda ordem no intervalo AB. Então, nós temos as duas condições. Se a derivada segunda é maior do que zero para todo x pertencente a esse intervalo AB, então f é côncava para cima nesse intervalo. Se a derivada segunda é menor do que zero para todo x pertencente ao intervalo AB, então f é côncava para baixo nesse intervalo AB. Porém, podem existir pontos no gráfico de uma função nos quais a concavidade muda de sentido. Esses pontos são chamados pontos de inflexão. Então, ora, no gráfico nós temos a concavidade voltada para cima e ela passa a ser voltada para baixo. Então, o ponto que acontece isso, que ela muda a concavidade, é chamado de ponto de inflexão. Definição. Um ponto P de coordenadas C e F de C no gráfico de uma função contínua f é chamado ponto de inflexão se existe um intervalo AB, contendo C, tal que uma das seguintes situações ocorre. F é côncava para cima em A e C e côncava para baixo em C e D. F é côncava para baixo em A e C e côncava para cima em C e D. Então, com essas duas definições, ele mostra que no ponto C ocorre a mudança de concavidade e C é dito ponto de inflexão. Vamos ver alguns gráficos. Então, aqui nós temos o gráfico de uma função, e aí nós vamos analisar no intervalo AB esses pontos C1, C2, C3 e C4, o que acontece com cada um deles. Os pontos de abscissa C1, C2, C3 e C4 são pontos de inflexão. Então, nós podemos observar em C1 a concavidade é voltada para baixo, passa por C1 a concavidade fica voltada para cima, chega em C2 a concavidade muda, ela fica voltada para baixo, chega em C3 a concavidade se volta para cima e em C4 a concavidade se volta para baixo. Então, esses 4 pontos são pontos de inflexão. Note que C2 e C3
são pontos extremos de f e que f não é derivável nesses pontos. Então, nós podemos observar que em C2 e C3, nós temos um bico no gráfico. E nós vimos lá na primeira parte de derivadas que quando o gráfico tem bico, ela não é diferenciável neste ponto. Então, aqui ela não é derivável nestes pontos C2 e C3. Já neste outro gráfico, nós podemos observar que em C1 e C4 existem as derivadas, ou seja, existe a derivada primeira de C1 e a derivada primeira de C4. Nos correspondentes pontos, nós podemos observar C1 f de C1 e C4 f de C4. A reta tangente corta, então, o gráfico desta função f. Por exemplo, nós vamos determinar os pontos de inflexão e reconhecer os intervalos onde as funções seguintes, onde essa função tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Então, nós temos a função f de x igual a x menos 3 elevado ao cubo. Inicialmente, nós vamos encontrar a derivada primeira. Então, encontrando a derivada primeira desta função aqui, nós vamos utilizar as regras de derivação. Aqui nós temos uma regra da cadeia, Fazendo essa derivada, nós encontramos 3 vezes x menos 3 elevado ao quadrado. Também fazendo a derivada segunda, utilizando a mesma regra, nós vamos encontrar 6 vezes x menos 3. Analisando o sinal da derivada segunda, para ver se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, então nós chegamos em 6 vezes x menos 3, isso é maior do que zero, logo, x menos 3 é maior do que zero, então x é maior do que 3. Em x maior do que 3, o que acontece? Então, observamos que a derivada segunda ela é positiva. Se ela é positiva, ou seja, maior do que zero, então, nós podemos dizer que a concavidade é voltada para cima. Se nós analisarmos o outro caso, no intervalo em que a derivada segunda é menor do que zero, nós vamos ter que a concavidade é voltada para baixo, então no intervalo de menos infinito a 3, e a concavidade é voltada para cima no intervalo de 3 a mais infinito. No ponto C igual a 3, a concavidade muda de sentido. Nesse ponto, o gráfico de f tem um ponto de inflexão, ou seja, justamente para x igual a 3, há uma mudança de concavidade. Ora ela é positiva, ora ela é voltada para cima, a concavidade é voltada para cima, ora ela é voltada para baixo. Então, nós podemos observar aqui graficamente o gráfico daquela função dada inicialmente, x menos 3 elevado ao cubo, e nós podemos observar que aqui nós temos a concavidade voltada para cima e aqui a concavidade voltada para baixo. E justamente em x igual a 3 existe o ponto de inflexão em que o gráfico muda a concavidade. Então, ele era com a concavidade voltada para baixo, passou por 3 e a concavidade voltou-se para cima. Bom, pessoal, por hoje é só. Bons estudos!